paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 2 com o seguinte tema: as promessas de Deus para Israel. Deus usou os primeiros capítulos de Gênesis para contar as histórias da criação, da primeira família, da origem do pecado, da primeira civilização, do dilúvio, da segunda civilização e da Torre de Babel. Estes eventos correspondem a 2000 anos de história e foram narrados em apenas 11 capítulos. Diferentemente, Deus usou o restante da Bíblia para contar a história da salvação, do capítulo 12 de Gênesis até o livro de Apocalipse. Quando Jesus nasceu, já haviam se passado cerca de 2000 anos desde a chamada de Abraão. Dessa forma, podemos dizer que o plano da salvação teve o seu ponto de partida efetivo na história a partir do momento em que Deus chama Abraão para caminhar com ele. Nessa chamada estavam implícitas as promessas de fazer de Abraão uma grande nação, de tornar essa nação o berço do Messias e a fonte de bênçãos para todas as famílias da terra. Para cumprir sua missão, Israel recebeu muitas promessas irrevogáveis, ou seja, promessas que não dependiam das circunstâncias temporais ou de fatores humanos. Essas promessas foram feitas a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Ponto de número 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Esta promessa estava fundamentada no modelo que serviria de padrão para todas as outras promessas. Esse padrão era a fé. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara com 65, sendo ela já estéril. Com todas essas impossibilidades, Deus ainda fez esperar por 25 anos, a fim de contemplar a sua fé com o nascimento de Isaque. Somente Deus pode fazer coisas desse tipo. Existem pelo menos duas razões por que Deus prolongou o tempo para cumprir essa promessa. Primeiro, Deus queria eliminar todas as possibilidades de vanglória, a fim de que o mérito fosse exclusivamente dele. Segundo, Deus queria levar Abraão ao estágio de uma grande maturidade espiritual. Embora não acrescentemos qualquer virtude à obra de Deus, é muito importante como agimos durante o tempo da espera das suas promessas. A nossa atitude pode tanto honrar quanto desonrar a Deus. Abraão adotou uma postura de confiança e adoração, e isso fez toda a diferença em seu crescimento espiritual. A Bíblia diz: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Romanos 4, 18 a 22. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O nome de Abraão seria abençoado e engrandecido. Ele se tornaria o progenitor de várias raças e seria o mais proeminente membro da genealogia do Messias. As nações da terra ouviriam falar dele, e milhões de pessoas reverenciariam seu nome. Abraão teria uma vida aprovada e promovida por Deus e se tornaria um instrumento de bênção. A história hebreia confirma que o patriarca Abraão se tornou num pai que foi capaz de inspirar os seus filhos a confiarem em Deus, assim como ele. A vinda do Messias, como é óbvio, é a bênção principal que foi dada a todos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A caminhada de Abraão e seus descendentes seria marcada por muitos reveses. Naturalmente, muitos seriam tentados a amaldiçoar Israel, porém Deus não permite tal ação. Devido à natureza de sua vocação e missão, nem Abraão, nem os seus descendentes podem ser amaldiçoados.
Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 23, 7 e 8. Somente Deus tem o direito de julgar e punir Israel. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel 18, 30. Os indivíduos e as nações que cooperam para o bem de Israel recebem a promessa de uma bênção especial, e os que causam danos a Israel sofrerão juízo apropriado. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na ordem da revelação, essa é a segunda profecia a respeito do Senhor Jesus Cristo no livro de Gênesis. A primeira está em Gênesis 3,15. A expressão todas as famílias da terra nos mostra que o plano da salvação inclui todos os povos. A hipótese do ultra-calvinismo, que defende uma salvação restrita, não se sustenta diante deste texto. Embora os judeus tenham se afastado desse conceito no decorrer dos tempos e se fechado dentro de um exclusivismo religioso fanático, essa nunca foi a vontade de Deus. Todos os povos da terra podem se tornar filhos de Abraão pela mesma fé que guiou Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, 7 a 9. Paulo pergunta: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Romanos 3, 29. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12 e 13. Ponto de número 2. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão. Levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Gênesis 15, verso 5. A princípio, Abraão não conseguia entender como Deus poderia lhe dar um filho em sua velhice. Então Deus lhe disse: sai da sua tenda, Abraão, e olhe para o céu. Todos nós temos uma tenda onde abrigamos as nossas limitações. Deus, porém, nos manda sair para fora. Se olharmos para o céu, vamos contemplar a grandeza de Deus. E foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. Deus tirou de seu pequeno mundo e mostrou-lhe a sua grandeza ilimitada. Deus mostrou a Abraão que a sua preocupação era muito pequena comparado com aquilo que ele podia fazer. Abraão foi convidado a contar as estrelas. No tempo de Abraão, os sábios diziam que haviam 10.000 estrelas no céu. Porém, com a ascensão dos telescópicos, descobriu-se que existem 100 bilhões de estrelas em cada galáxia e que existem vários bilhões de galáxias no universo. O salmista declarou que o Senhor conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder é o seu entendimento, e o seu entendimento infinito. Salmo 147, 4 e 5. Diante de algo tão grandioso, só nos resta crer e louvar. Se você se encontra em uma situação em que não consegue enxergar uma saída, a resposta de Deus é: saia para fora e olhe para o céu. A promessa de um filho a Isaac. Isaac, filho de Abraão, também ouviu do Senhor a mesma promessa de um herdeiro e de uma descendência numerosa. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti
e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 26, de 2 a 4. Mais uma vez a promessa de Deus veio de encontro às limitações humanas. Rebeca era estéril, tal como Sara. Por isso Isaac se dedicou à oração, e Deus lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, de 21 a 23. De acordo com Gênesis 25, 26, Isaac tinha 40 anos de idade quando se casou, mas os seus filhos gêmeos nasceram quando ele estava com 60 anos de idade. Portanto, a esterilidade de Rebeca prolongou-se por 20 anos. Isto mostra que Isaac teve um longo período de perseverança na oração para receber a bênção. O pacto abraâmico dependia da fertilidade da mulher, e Deus teve que intervir por várias vezes nessas situações. Outros exemplos que podemos mencionar são o caso de Raquel, esposa de Jacó, a mãe de Sansão, Ana, mãe de Samuel, e Isabel, mãe de João Batista. A promessa renovada. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, Hebreus 11, 18. E por isso, antes de morrer, concedeu a bênção a Jacó. Esaú perdeu o direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que também era estéril. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu a José, e depois a Benjamim. A promessa do reino do Messias. A partir de Gênesis 3,15, temos dezenas de outras profecias que especificam as circunstâncias, o local e o tempo da encarnação do Verbo eterno de Deus. Cerca de mais de 300 profecias do Velho Testamento apontam para este maravilhoso evento. Jesus foi anunciado pelos profetas como o Messias, o Salvador da humanidade. Algumas dessas profecias mais conhecidas são: primeiro, Jesus deveria nascer de uma mulher. Como os outros seres humanos, a sua concepção seria sobrenatural, mas o seu nascimento seria natural. Deus disse: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Gênesis 3,15. Segundo, Jesus descenderia de um ramo específico da raça humana. Após o dilúvio, temos o reinício de uma nova geração através dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nesse instante, é dada uma importante profecia sobre a pessoa de Sem e sua liderança sobre seus irmãos. E diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 9, 26 e 27. O fato de que a bênção de Deus tenha sido dado a Sem é que os seus irmãos dependeriam dele. Isso indica que o Messias nasceria de sua descendência. Terceiro, Jesus descenderia de uma nação específica. Dezenas de nações procederam de Sem, porém somente uma cumpriria a promessa de dar o Messias ao mundo. Qual seria ela? Deus responde essa pergunta em Gênesis 12. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A descendência de Abraão, Israel, então abençoaria as nações da terra através do seu descendente maior, Jesus Cristo. Quarto, Jesus descenderia de uma tribo específica de Israel. Dentre as 12 tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Judá para esta missão. A Bíblia diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. Quinto, Jesus descenderia de uma família específica de Judá. A família de Davi foi a escolhida, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará.
E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías, capítulo 11, versos de 1 e 10. Ainda, a Bíblia diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, 5. Sexto, Jesus descenderia de uma pessoa específica desta família. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Isaías 7,14. A profecia de Isaías cuidadosamente especifica a pessoa de uma virgem que se cumpriria em Maria. O nome Emanuel, que significa Deus conosco, leva implícito o conceito do milagre da encarnação. Sétimo, Jesus nasceria numa cidade específica. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2. Mateus registrou o cumprimento desta profecia em seu evangelho, no capítulo 2, versos de 4 a 6. Glórias a Deus por isso. Ponto de número 3, a promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão. A ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Lucas 19, 41 a 44. E ainda, e cairão a fio de espada, e para tuas nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 24. Esta profecia tem um duplo cumprimento. Primeiramente, se refere à destruição de Jerusalém no ano 70, pelos romanos. Segundo, aponta para o final da grande tribulação, quando Jerusalém será novamente cercada pelos exércitos do anticristo. Esta profecia marca o limite da desobediência de Israel. Paulo diz que a nação de Israel não conseguiu cumprir o seu ofício sacerdotal entre as nações e permanece até hoje em estado de rebelião. A expressão tempo dos gentios refere-se a um longo período no qual o governo do mundo tem estado nas mãos dos gentios. Jerusalém, a capital de Israel, representava a sede do governo divino na terra, cujos reis da linhagem de Davi sentavam-se no trono do Senhor. O Monte Sião era chamado de cidade do Senhor. Deus havia escolhido Israel para reinar sobre as nações, mas eles pecaram e perderam esse privilégio, conforme predissera o Senhor. Deuteronômio 4, 26 a 31. Os tempos dos gentios começaram no ano 587 a.C., com a destruição de Jerusalém e o início do cativeiro babilônico. Então Jerusalém deixou de ser o centro e os governos gentílicos ocuparam seu lugar. Jerusalém foi pisada pelos babilônios e seu rei foi levado para o exílio, e nenhum membro da família de Davi governou novamente em Jerusalém. A partir de então vieram os reinos da Média, Pérsia, da Grécia, de Roma. Os tempos dos gentios só ficarão completos com o governo do anticristo, e este governo do anticristo será abruptamente interrompido pela vinda gloriosa de Cristo no Armagedon. Nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, Jerusalém será impiedosamente pisada pelas nações gentílicas. Apocalipse 11, verso 2. Este será o tempo de angústia para Jacó, conforme profetizou Jeremias. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias 30, verso 7. No milênio, Jesus, o Messias, nascido da linhagem de Davi, restaurará o reino e governará sobre o trono de Davi em Jerusalém. A tristeza de Paulo por Israel. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Romanos 9, 1. Paulo sentia grande tristeza pelos judeus que não conheciam a Cristo. Muitos creram
mas a maioria o rejeitou. Paulo sabia que os judeus tinham um grande privilégio, visto que as palavras de Deus foram primeiramente confiadas a eles. Entretanto, os seus irmãos, segundo a carne, se mostravam cada vez mais incrédulos, enquanto os gentios iam crendo no Salvador. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Atos 13, 45 a 48. A igreja deve demonstrar a Israel o verdadeiro amor de Deus em Cristo Jesus. Com certeza muitos ainda crerão. Promessa de salvação a Israel. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, de 2 a 5. Paulo conseguiu visualizar muita coisa boa em Israel, inclusive Cristo, que provém de Israel e é Deus bendito eternamente. Por isso a Bíblia diz que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Este remanescente será o Israel dos últimos dias. Eles serão socorridos e salvos por Cristo em meio à maior crise, à maior aflição de todos os tempos. Paulo escreveu: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 26 a 29. Vamos para a conclusão desta lição. Todas as promessas de Deus se cumprirão para Israel. Muito do que Deus falou a Abraão, a Isaque e a Jacó já se cumpriu. O que falta ainda se cumprirá quando Jesus voltar em glória para implantar o seu reino milenial. Hoje somos participantes das riquezas inescrutáveis de Cristo. Ao invés de termos presunção por isso, devemos ser humildes e obedientes, evitando o exemplo negativo de Israel. Oremos pela conversão dos judeus e pela paz de Jerusalém, que todos os desígnios do Senhor se cumpram para os seus escolhidos. Glória a Deus. E que Deus possa abençoar a todos os meus queridos irmãos também ao estudar essa lição e principalmente ao ministrá-las em suas classes bíblicas. Deus abençoe a Igreja do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero nesse término agradecer de todo o meu coração os primeiros colaboradores que atenderam o nosso apelo de nos enviar uma colaboração pequena, mas de todo o coração, para custearmos despesas que são relativas à obra do Senhor, ao canal. Irmãos, eu quero registrar porque é a gratidão do meu coração. Os primeiros colaboradores foram numerados. Eu não vou dar nomes, mas vou dar o número. Foram cerca de 15 colaboradores, esta primeira arrancada. Mas, glória a Deus, as colaborações foram abençoadas e deram para pagar a internet deste mês de outubro. Exatamente agora, quarta-feira, hoje, que estou gravando aqui, quarta-feira, dia 9 de outubro,
a contribuição inicial de vocês somaram-se R$172. Maravilha de Deus, obrigado. Ora, sinceramente, não quero de maneira alguma que isto seja um peso para ninguém, tá certo? Eu tenho um projeto que, quando a gente der conta, puder, nós vamos dispensar a monetização que o YouTube nos dá. Nosso canal é pequeno, tem poucas visualizações, mas a monetização está em torno de R$300 por mês. É o que está dando agora. Se aumentar as visualizações, daria mais, com certeza. Mas é o que nós temos tido por média, R$300. Mas entra muito comercial, muita publicidade no vídeo, no ensino, alguns até inconvenientes. E logo que for possível, logo nós tiver o suficiente para cobrir o que essa monetização nos oferece de ajuda, nós vamos suspendê-la. Vamos tirar a monetização, vamos dispensar essa ajuda do YouTube, vamos ficar livres dos comerciais para quem gosta de estudar a palavra de Deus sem interrupção, certo? E sem certas inconveniências de alguns comerciais indevidos. Portanto, eu quero continuar contando com a sua colaboração, mas eu quero também retribuir para a vocês, tá? Eu não sei, eu não consigo receber alguma coisa generosa sem também não poder oferecer algo. Eu queria enviar um livro que eu tenho bonito, de sermões bíblicos, para todos os colaboradores que nos ajudaram até este momento. E aqueles que vão nos ajudar ainda pela frente, tá? É um livro muito bonito. Eu não posso te mandar ele fisicamente, porque se eu tivesse que mandar ele para você, ficaria em uns R$120, aí vai pesar. Eu te mando ele em PDF e você pode imprimi-lo aí em sua casa. Eu só preciso, é claro, né, que você olhe aí o meu WhatsApp e mande um oi para mim, um paz do Senhor, pelo WhatsApp, para me poder te retornar enviando o livro como uma forma de gratidão do meu coração a tudo que você já está fazendo pelo nosso canal, tá bom? Você compreende, né? Irmãos, outra coisa, se o número de colaboradores aumentarem, eu vou comunicar para vocês, tá certo? E aí a gente vai fazer um equilíbrio. Para que não pese para ninguém, a gente vai dar, eu vou dar um teto da contribuição para o canal. Um teto relativo ao número de colaboradores. Aumentando os colaboradores, a gente vai diminuindo esse teto. Eu explico melhor. Eu espero que o teto de colaboração para cada pessoa que está fazendo esse esforço para nos ajudar, seja de R$2 a R$5 no máximo. Só isso. De R$2 a R$5 por mês. Aumentando os colaboradores, este teto será suficiente para cobrir todas as despesas. Se sobrar, vamos comprar uma cesta básica aqui, vamos dar para alguém que precisa, vamos ajudar o irmão a enviar a receita dele, vamos socorrer alguém que está precisando pagar um talão de energia, enfim. Eu vou compartilhando com vocês o que é que nós estamos recebendo e o que é que nós estaremos fazendo com essas colaborações, tá? Além de cobrir as despesinhas próprias do canal, nós usaremos o que sobrar para ajudar outras pessoas, outros irmãos, outras necessidades, plenamente que se encaixam no amor cristão e na fé que nós defendemos e pregamos. Enquanto isso, eu só quero dizer um obrigado. Estou com o nome de todo mundo aqui, certo? E no meu coração e na minha mente, eu estarei sempre lembrando de vocês em orações. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus, amém.